no ritmo da lombada. Literatura, melodia e afeto. Está no ar mais um No Ritmo da Lombada, Literatura, Melodia e Afeto. Eu sou Marcela Ximenes e darei continuidade à série especial de programas sobre autores e obras de horror. O clima de suspense do programa de hoje fica por conta dos livros do escritor Stephen King. À sua frente ficava a escada pela qual sua irmãzinha tinha rolado para a morte. Se o policial maluco não a tivesse retirado de lá, ela ainda estaria no pé, esperando-o nas trevas, olhos abertos e acusatórios, perguntando-lhe por que não impediu o senhor bicho-papão. De que servia um irmão maior, se ele não podia deter o bicho-papão? Do lado de fora, as rajadas de vento eram bastante fortes para fazer o prédio de tijolos ranger como um navio em mar revolto. O coiote uivou mais uma vez, separado dele apenas por alguns centímetros de madeira, e sabendo disso. Esse trecho que você acabou de ouvir é do livro Desespero, do norte-americano Stephen King. O escritor nasceu em 1947, na cidade de Portland, Estados Unidos, e desde criança era um leitor fanático dos quadrinhos de terror, o que estimulou seu amor por histórias desse gênero. Stephen estudou inglês na Universidade do Maine, onde escrevia uma coluna semanal para o jornal estudantil. Lá, ele conheceu Tabitha Spruce, com quem se casou. King passou por muitas dificuldades até se tornar um escritor renomado. Trabalhou como operário em uma lavanderia industrial e professor de inglês, enquanto escrevia e vendia histórias curtas para revistas masculinas. Mais tarde, muitas dessas histórias apareceram em antologias do escritor. Um dia, a esposa dele encontrou esboços de uma história no lixo, sobre uma jovem estudante com poderes psíquicos. Ela insistiu para que Stephen continuasse a história e mandasse para uma editora. O que ele ganhou pelo seu primeiro romance publicado não foi muito, mas o sucesso e o dinheiro pelos direitos autorais do livro permitiriam que ele passasse a viver da escrita. Isso se deve principalmente ao diretor de cinema Brian De Palma, que 2 anos depois da publicação do livro, em 1976, transformou a história em um clássico dos cinemas, Carrie a Estranha. Pouco antes de Carrie ser publicado, a mãe de Stephen King morreu de câncer no útero e ele desenvolveu, nessa época, uma grave dependência do álcool. O personagem Jack Torrance, do livro O Iluminado, é baseado no próprio escritor durante esse período. Com a ajuda de sua família e amigos, Stephen conseguiu se afastar dos seus vícios. Hoje ele é reconhecido como um dos mais notáveis escritores de contos de horror fantástico e ficção de sua geração. Muitas de suas obras foram adaptadas para o cinema por diretores como Brian De Palma, Stanley Kubrick e George Romero. É um dos autores mais traduzidos no mundo, e seus livros já venderam milhões de cópias. Embora seu talento se destaque na literatura de terror, Stephen King escreveu várias obras de qualidade reconhecidas fora desse gênero, e que também foram adaptadas para o cinema, como os sucessos Conta Comigo e A Espera de um Milagre. Além dos livros, Stephen King tem diversos trabalhos como roteirista de filmes, seriados e até peças de teatro. Atualmente ele vive no Maine com a sua esposa Tabitha King. E para embalar o programa de hoje, ouça Inferno, da Nação Zumbi. Das trevas estou e já não tenho mais direção. Um labirinto sem cheiro e sem cor, e o braseiro acendendo o chão. No coração das trevas estou e já não tenho mais direção. Um labirinto sem cheiro e sem cor, e o braseiro acendendo o chão. Eu sei, bem depois de onde nada se esconde, mais perto que distante.
estou e já não tenho mais direção. Num labirinto sem cheiro e sem cor, e o braseiro acendendo o chão. No coração das trevas estou e já não tenho mais direção. Um labirinto sem cheiro e sem cor, e o braseiro acendendo o chão. Você acabou de ouvir a música Inferno, da Nação Zumbi. No quadro Seu Nome e Seu Livro de hoje, receberemos uma admiradora das obras de Stephen King. Seu nome: Mariana Lancamer. Seu curso: Biblioteconomia. Seu livro: Desespero, do Stephen King. Por que esse é o seu livro favorito do Stephen King? Pela mistura que ele tem do terror com o suspense. Eu acho que a forma como ele escreveu sobre religião, por exemplo, ou sobrenatural, fez as coisas se tornarem bem reais no contexto dos personagens. Consegue até fazer você se imaginar em determinadas situações, e o livro se tornando mais real, você vivencia mais a história, você tem uma experiência mais real com a história. E o que é que você sente ao ler essa história? Desespero, ele faz você sentir uma gama de emoções muito grande. Aflição, eu acho que é o que mais combina, pelo menos no início. Desde o início ele tem uma tensão muito grande. Mas com o desenvolver da história, você consegue rir, você consegue chorar com os personagens. E no final você consegue até ficar feliz com o desfecho da história. Tem algum personagem com o qual você mais se identifique? É difícil se identificar com um personagem só na obra, porque você tem que se imaginar em determinada situação. E como envolve muito sobrenatural, eu não consegui mesmo imaginar quais seriam as minhas reações diante dessa realidade. Mas tem o personagem principal, que é o David Craver, que é um menininho, que ele tem muita fé, e ele faz você acabar acreditando que a bondade e a fé ainda podem existir nos dias de hoje perante as situações. Então ele me chamou muita atenção especial pela simplicidade, pela bondade, pela fé dele, mas eu não sei se eu conseguia ser como ele diante das coisas que eles passam no decorrer da história. E do que você gosta no escritor? Bom, o que mais me atrai no Stephen King é a versatilidade, tanto dele quanto daquilo que ele escreve. Porque se você for puxar as obras, uma lista, uma relação de obras do Stephen King, você vai ver que ele escreve desde romance, a policial e ao terror, que é o que caracteriza ele, o suspense e o terror, como mestre do terror, né? E essa versatilidade do Stephen King você pode conseguir ver mais de perto, porque a maioria das obras dele foram adaptadas ou para a TV ou para o cinema. E se você for parar para pensar, A Espera de um Milagre é um livro do Stephen King. E aí você vai ver que ele tem clássicos do terror, como por exemplo Carrie, ou também A Colheita Maldita, O Iluminado, A Coisa. Então o que me atrai nele é o jeito como ele consegue transmitir essa versatilidade para o leitor. Você já leu outras obras do Stephen King? Já, eu comecei pela Insônia, depois passei para Pesadelos, Paisagens Noturnas,
Alguns livros da série Torre Negra ainda não consegui terminar, Christine, e agora por último eu tô lendo sobre Redoma. Mas ele tem um livro que chama Love, a história de Lizzie, que é de longe o meu preferido, que é um livro que une o romance e o sobrenatural, e que mostra mais uma vez a versatilidade, que é a característica que mais me atrai no Stephen King. Você é fã do gênero terror e suspense? Posso dizer que eu sou bem fã do gênero, sim. E por quê? Porque pra mim a leitura nunca foi uma coisa muito fácil. Então esse gênero, ele conseguiu me deixar presa na história, ele conseguiu me deixar intrigada, ele consegue me fazer querer saber o final em um determinado tempo muito, muito curto. Então ele conseguiu instigar em mim a vontade de ler, e por isso eu fiquei mais fã ainda do suspense e do terror. E que outros autores você conhece desse gênero? Tenho ouvido muito falar na Tess Gerritsen, que alguns livros dela tem até na capa citações do Stephen King, que ele mesmo diz que os livros dela são leitura obrigatória na casa dele. Então eu creio que seja uma boa indicação nessa área. E para acabar, uma música. Eu escolhi Ghost, da Ella Henderson, que é uma música que tem essa vibe mais suspense e traz uma letra que une o romance e o sobrenatural. Obrigada, Mariana. Obrigada a você. Encerramos mais uma edição de No Ritmo da Lombada com a música que a Mariana escolheu. Eu sou Marcela Ximenes e produzi esse programa sob a coordenação da jornalista Carla Pedrosa. Estamos no mês das bruxas. Não perca na semana que vem a continuação da série de programas sobre suspense e terror. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me awake. My friends had you figured out, yeah, there's so what's inside of you. You tried hiding another you, but your evil was coming through. These eyes sitting on the wall, well, they watch every move I make. Bright light living in the shade, your cold heart makes the spirit shake. I had to go through hell to prove I'm not insane. Had to meet the devil just to know his name. And that's when my love was burning. Yeah, it's still burning. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I know I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me away. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I know I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me away. Each time that I think you go, I turn around and you're creeping in, and I'll let you under my skin, 'cause I love living in the sin. Oh, you never told me true love was gonna hurt, true pain I don't deserve, true things that I never learned. Ooh. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I know I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me away. I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I know I'm sleeping all these demons away, but your ghost, the ghost of you, it keeps me away. Give up the ghost,
Lombada. Uma parceria do Sistema de Bibliotecas da UFMG com a Rádio UFMG Educativa.